Já imaginou construções tão imponentes que parecem desafiar a própria lógica? Estruturas feitas com riquezas inimagináveis que desafiam o passar dos tempos, ruíram de forma misteriosa ou escondem segredos que a ciência ainda luta para decifrar? A Bíblia faz menção a algumas das edificações mais grandiosas da história, e cada uma delas guarda um mistério, uma mensagem esquecida ou uma verdade que poucos se atrevem a investigar. Neste vídeo, você será levado a uma jornada empolgante por 5 das mais impressionantes construções bíblicas e os enigmas que elas guardam. Mas atenção! A última construção da lista vai desafiar tudo o que você acha que sabe e pode deixar você sem palavras. Está preparado para desvendar os mistérios que conectam fé, história e arqueologia? Então, se prepare, pois o que vem a seguir pode transformar a maneira como você vê o passado e o futuro. Vamos começar! Já parou para pensar como seria construir um navio gigantesco sem a ajuda da tecnologia moderna? Sem guindastes, serras elétricas ou equipamentos pesados, apenas madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável. Foi exatamente isso que Noé fez. E séculos depois, sua história ainda desperta a curiosidade de cientistas, arqueólogos e todos aqueles que acreditam no impossível. A Bíblia nos conta que, em um tempo marcado pela corrupção e caos na terra, Deus escolheu um homem para uma missão que parecia impossível: construir uma enorme embarcação para salvar sua família e representantes de cada espécie animal de um dilúvio global. Agora imagine essa cena. Noé recebe uma ordem divina. Ele começa a cortar madeira, criar encaixes e projetar compartimentos. O trabalho era árduo. Décadas construindo sob o sol inclemente, enfrentando zombarias, dúvidas e o peso de ser o responsável por preservar a criação de Deus. Mas a arca não era um simples barco. Suas dimensões eram monumentais. Cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para ter uma ideia, era quase do tamanho de um navio cargueiro moderno. Feita de madeira de cipreste e coberta com betume para resistir às águas. Agora, pense comigo. Como Noé conseguiu realizar uma tarefa tão monumental, sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os animais dentro da arca? E mais importante, será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir até as montanhas? Mito ou realidade? A ciência tenta esclarecer. Geólogos e historiadores encontraram indícios de uma grande inundação na região da Mesopotâmia. Pesquisas sugerem que, há milhares de anos, um evento cataclísmico pode ter submergido vastas áreas, originando a tradição do dilúvio global. Mas o que mais intriga são as alegadas descobertas da própria Arca de Noé. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e avistou uma formação que lembrava o casco de um navio. Desde então, diversas expedições tentaram confirmar se os restos da embarcação de Noé estão lá. Algumas missões encontraram pedaços de madeira petrificada e até estruturas geológicas que podem ser compatíveis com um grande navio. Mas a grande questão permanece: será que esse é, de fato, a Arca de Noé? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Enquanto isso, a fé continua firme. Agora, imagine-se diante de uma cidade cercada por muralhas tão imponentes e espessas que pareciam invencíveis. Uma fortaleza construída para resistir a qualquer ataque, protegendo seus habitantes de qualquer ameaça externa. Agora, visualize o impossível. Essas muralhas não caem por arietes, explosivos ou máquinas de guerra. Elas desmoronam por algo ainda mais misterioso: o som de trombetas e gritos de fé. Essa é a história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e palco de um dos eventos mais enigmáticos e controversos da Bíblia:
Um evento tão extraordinário que ainda desafia a lógica e intriga cientistas e historiadores. Mas será que isso realmente aconteceu? E mais importante, o que a ciência tem a dizer sobre esse impressionante colapso? De acordo com os relatos bíblicos, Jericó era uma cidade fortificada, com muralhas tão altas e robustas que qualquer ataque parecia ser uma missão impossível. Para os israelitas, que haviam vagado pelo deserto por 40 anos, conquistá-la parecia ser um desafio intransponível. Mas Deus tinha um plano que desafiava todas as táticas militares conhecidas. O exército de Israel recebeu uma ordem peculiar: marchar ao redor da cidade uma vez por dia, em total silêncio, por 6 dias. Sem ataques, sem armas, apenas uma marcha silenciosa, como se aguardassem um sinal invisível. No 7º dia, algo diferente deveria acontecer. 7 voltas ao redor da cidade, trombetas ecoando pelo ar e um grito unificado de todo o povo. E então, de maneira repentina e inexplicável, as muralhas simplesmente desmoronaram, não por máquinas de guerra, não por terremotos previsíveis, apenas pelo som. Agora pare e reflita. Isso é realmente possível? Como uma simples marcha e o som de trombetas poderiam derrubar muralhas tão imponentes e resistentes? Ao longo do século XX, arqueólogos começaram a investigar Jericó em busca de respostas. E foi então que a história ficou ainda mais intrigante. Na década de 1950, a arqueóloga britânica Kathleen Kenyon conduziu escavações detalhadas na região e fez uma descoberta surpreendente. Havia de fato ruínas de uma grande muralha que parecia ter desmoronado de forma súbita. Mas o mais fascinante, as evidências indicavam que as muralhas caíram de dentro para fora. Isso era algo completamente incomum. Normalmente, quando uma cidade é invadida, suas muralhas caem de fora para dentro em resposta a ataques. Porém, em Jericó, o colapso parecia ter acontecido do interior para fora. Essa descoberta parece se alinhar perfeitamente com o relato bíblico. As muralhas não foram derrubadas por forças humanas, mas por algo muito mais poderoso. Mas será que existe uma explicação natural para esse evento? Alguns pesquisadores sugerem que um terremoto poderia ter causado o colapso. De fato, Jericó está localizada em uma falha geológica e tremores são relativamente comuns na região. A teoria do terremoto até parece plausível, se não fosse por um detalhe fundamental. Como Josué e os israelitas poderiam ter previsto com precisão o momento em que o terremoto aconteceria. E mais, como poderia esse terremoto ter ocorrido exatamente no mesmo instante em que as trombetas soaram e o grito de guerra ecoou? Se realmente foi um terremoto o responsável, precisaríamos reconhecer uma sincronicidade quase inacreditável. Poderia esse ser um daqueles raros momentos onde a ciência e a fé se encontram? E se a queda de Jericó fosse o resultado de um evento muito além da nossa compreensão? Uma coisa é certa: a história de Jericó continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica. Mas prepare-se, porque a próxima estrutura que vamos explorar é ainda mais intrigante e desafiadora. Imagine um edifício tão grandioso que suas paredes eram cobertas de ouro puro, refletindo a luz do sol com um brilho celestial. Um lugar tão sagrado que foi erguido para abrigar a própria presença de Deus. Esse era o Templo de Salomão, a obra-prima da arquitetura sagrada de Israel, uma construção cercada de mistério, reverência e poder. Mas como uma maravilha arquitetônica como essa foi erguida? O que as evidências arqueológicas revelam sobre sua existência? E, talvez a pergunta mais importante, qual o seu verdadeiro significado espiritual? A história começa com Davi, o grande rei de Israel. Seu coração ardia com o desejo de construir um templo para Deus. No entanto, essa missão não seria dele, mas sim de seu filho e sucessor, Salomão, o rei mais sábio da história. O local escolhido para a construção do templo
não foi por acaso. O Monte Moriá, um ponto de energia e fé, foi o mesmo lugar onde, séculos antes, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Esse solo era marcado por eventos sobrenaturais e divinos. E ao escolher esse terreno sagrado, Salomão estava, de certa forma, ligando o passado ao futuro, perpetuando o mistério e a santidade do local. No entanto, a construção do templo não seria apenas uma façanha de engenharia. Seria um projeto colossal, onde cada detalhe tinha um propósito divino. As pedras utilizadas na obra foram meticulosamente esculpidas e preparadas longe do local da construção, em um processo que mais parecia um milagre. Nenhum som de martelos ou ferramentas foi ouvido no Monte Moriá, exatamente conforme o comando de Deus. Isso levanta uma questão fascinante. Como seria possível mover enormes blocos de pedra, encaixá-los com perfeição e levantar um templo tão monumental sem o uso de ferramentas barulhentas no próprio local? Como essa obra grandiosa foi realizada sem que o som da construção interferisse na sacralidade do espaço? Os cedros do Líbano, algumas das madeiras mais nobres e valiosas da época, foram trazidos de terras distantes. Seu aroma sagrado pairava no ar e sua utilização não tinha apenas uma função estética, mas também simbólica, representando realeza e a conexão direta com o divino. O templo, assim, não era apenas um edifício. Era uma obra divina que refletia a majestade de Deus. E então vem o detalhe mais impressionante. O interior do templo foi revestido com ouro puro. As paredes reluziam com uma luminosidade celestial, um brilho que só poderia ser comparado ao da própria presença divina. Querubins esculpidos, palmeiras e flores adornavam cada canto, criando um cenário que transcendia a realidade terrena, onde o céu parecia estar ao alcance dos olhos humanos. Mas o verdadeiro coração do templo, o centro sagrado, era o Santo dos Santos. Um lugar tão puro e misterioso que se tornou a representação da morada de Deus na terra. Ali repousava a Arca da Aliança, o artefato mais enigmático da história, que simbolizava a presença física de Deus entre o povo de Israel. Após 7 anos de intensos esforços, o templo estava finalmente pronto. Mas o que aconteceu no dia de sua inauguração foi algo que ninguém poderia prever. Salomão, em um gesto de profunda humildade e fé, reuniu todo o povo de Israel para uma cerimônia inesquecível. Diante do altar, o rei fez uma oração poderosa, pedindo a Deus que aceitasse aquele templo como sua morada permanente na terra. E então aconteceu o impensável. De repente, uma nuvem gloriosa desceu e encheu todo o templo. Envolveu a todos os presentes, uma presença tangível e indescritível, sinalizando que, de fato, Deus havia aceitado a construção como sua. A visão era tão grandiosa que, por um momento, o templo parecia irradiante, como se o céu tivesse descido para tocar a terra. Um evento que, até hoje, permanece como um dos momentos mais sagrados e poderosos da história bíblica. O que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. Fogo do céu desceu sobre o altar, consumindo os sacrifícios diante dos olhos atônitos dos israelitas. Era o sinal definitivo de que Deus havia aceitado aquele templo como seu santuário. O povo se ajoelhou em reverência, reconhecendo que naquele momento estavam na presença viva e real do Criador. Mas a história do Templo de Salomão não termina aqui. Esse monumento sagrado permaneceria envolto em mistérios ao longo dos séculos, com sua destruição e os segredos que o cercam reverberando até os dias de hoje. Agora prepare-se, pois a próxima construção que exploraremos é ainda mais enigmática e desafiadora. Imagine um mundo onde toda a humanidade fala uma única língua. Não há barreiras, não há fronteiras. Todos os povos vivem em perfeita comunicação, unidos por um único propósito: construir uma torre tão alta que alcançaria os céus. Mas essa ambição, que visava unir os homens,
acabou provocando a ira divina. E então, algo inacreditável aconteceu. A comunicação foi irreversivelmente quebrada e a grande construção foi abandonada para sempre. Mas o que realmente foi a Torre de Babel? Ela realmente existiu? O que a arqueologia tem a dizer sobre essa história? E mais importante, qual grande lição essa construção nos ensina até hoje? A Bíblia nos conta que, após o grande dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pelo mundo e repovoar a terra. Durante um tempo, permaneceram unidos, falando uma única língua, o que lhes dava um poder extraordinário. A capacidade de se organizar sem limitações, de avançar sem obstáculos. Esse poder de união e comunicação fez com que esses povos decidissem se estabelecer na planície de Sinar, na antiga Mesopotâmia, uma região rica em história e mistérios. No entanto, a grande ambição deles não era apenas viver naquelas terras férteis. O desejo de deixar uma marca indelével na história os levou a um projeto grandioso, a construção de uma torre que chegaria até o céu. A ideia era simbolizar o poder humano e talvez até desafiar as leis divinas. Mas essa busca pela grandiosidade não foi bem recebida por Deus. Deus viu a torre e os corações dos homens que estavam atrás dela e, em um ato surpreendente, fez com que a língua de todos se tornasse confusa, tornando impossível a comunicação entre eles. Em questão de dias, o grande projeto foi interrompido. Os povos se espalharam por toda a terra e a Torre de Babel ficou inacabada, um símbolo da tentativa humana de alcançar o que não lhes era destinado. Façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, disseram eles, conforme Gênesis 11:4. O desejo de alcançar os céus era apenas parte de sua grande ambição. O que eles realmente buscavam era desafiar a própria autoridade divina. A construção da torre avançava, sua estrutura subia cada vez mais e o poder humano parecia não ter limites. Mas então Deus interveio de forma imprevista. Ele observou o esforço dos homens e decidiu agir com uma medida radical. Confundiu a linguagem deles, fazendo com que não se entendessem mais. Agora, imagine a cena. Um pedreiro pede um tijolo, mas seu colega, confuso, entende que ele pediu água. O encarregado tenta dar ordens, mas ninguém o compreende. O que antes era um projeto coletivo, um esforço de união, de repente se transforma em um caos absoluto. O canteiro de obras, uma vez organizado, se torna um pandemônio. O império de comunicação perfeita se fragmenta em segundos e, sem entendimento, o trabalho na torre cessa. Os homens, agora dispersos por suas próprias línguas e culturas, abandonam o projeto, espalhando-se pelo mundo e originando as diversas nações e povos que conhecemos hoje. Mas a grande pergunta persiste: isso realmente aconteceu? Para muitos estudiosos, a história da Torre de Babel pode ter sido inspirada em uma estrutura real. As zigurates, templos em forma de pirâmide escalonada, comuns na antiga Mesopotâmia. A mais famosa dessas construções foi a Etemenanque, um colossal templo em Babilônia dedicado ao deus Marduk. Registros históricos indicam que a Etemenanque era conhecida como a casa que une o céu e a terra, um nome que curiosamente remete ao propósito da Torre de Babel, conforme descrito na Bíblia. Será que a Torre de Babel foi uma metáfora, uma explicação para um evento histórico real? Ou um reflexo do desejo humano de atingir o divino, quebrado pela intervenção divina? É difícil dizer, mas uma coisa é certa: o simbolismo dessa história transcende a antiguidade e carrega lições atemporais sobre a limitação humana diante do poder e da soberania de Deus. Ao longo dos séculos, o templo foi destruído e reconstruído várias vezes antes de ser permanentemente abandonado. Isso nos leva a perguntar:
A Torre de Babel, mencionada nas Escrituras, poderia ter sido a torre original que vimos na antiga Babilônia. Embora não haja uma resposta definitiva, a semelhança entre as descrições é impressionante. Mas mais do que uma simples história sobre a fragmentação da linguagem humana, a história da Torre de Babel carrega um profundo alerta atemporal. Até onde vai a ambição humana? A busca implacável por poder e grandeza pode nos levar a desafios além da nossa compreensão? E prepare-se, porque a próxima construção que vamos explorar guarda segredos ainda mais surpreendentes. Imagine viver em um tempo de dor e exílio. Seu povo foi arrancado de sua terra, levado à força para uma nação estrangeira, e você assistiu enquanto seu templo sagrado, o coração de sua fé, era reduzido a escombros. Para muitos, isso teria sido o fim de sua conexão com Deus, mas não para os judeus. Quando retornaram do cativeiro babilônico, trouxeram consigo um sonho: reconstruir o templo e restaurar sua fé. O segundo templo de Jerusalém não era apenas um edifício. Ele representava renascimento, esperança e identidade para toda uma nação. Mas como essa grandiosa construção foi erguida? O que a tornou tão especial? E, acima de tudo, por que ela foi destruída de forma tão trágica? Após 70 anos de exílio na Babilônia, os judeus finalmente foram autorizados a retornar para casa. O rei persa Ciro, o Grande, não apenas permitiu o retorno, mas também ordenou a reconstrução do templo e ajudou a financiar o trabalho. Porém, quando a construção começou, enfrentaram uma dura realidade. O novo templo não seria como o de Salomão. Ele era menor, menos luxuoso, sem a Arca da Aliança, sem o brilho do ouro puro cobrindo suas paredes. Os anciãos, que ainda se lembravam da glória do templo original, choraram. A nova estrutura parecia pálida em comparação com a anterior. Mas então, algo inesperado aconteceu. O profeta Ageu trouxe uma mensagem surpreendente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Mas como isso seria possível? Como um templo aparentemente inferior poderia ser mais glorioso que o de Salomão? Séculos depois, Herodes, o Grande, um rei obcecado por grandeza, decidiu expandir e embelezar o segundo templo. O que antes era uma estrutura modesta tornou-se uma das maravilhas do mundo antigo. O tamanho do pátio foi dobrado, criando um vasto complexo religioso. Colunas monumentais e enormes passagens foram erguidas, impressionando qualquer visitante. Partes do templo foram revestidas com ouro e mármore branco, fazendo sua estrutura brilhar sob o sol de Jerusalém. O resultado foi um edifício esplêndido que deixava os peregrinos maravilhados. Esse templo tornou-se o coração pulsante do judaísmo, onde multidões se reuniam para orar, sacrificar e buscar a presença de Deus. Foi neste templo que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e fez uma declaração profética chocante: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Mateus 24:2. Uma profecia que se cumpriu de forma devastadora em 70 d.C. O Império Romano sitiou Jerusalém em resposta à primeira revolta judaica. Após meses de luta brutal, os romanos invadiram a cidade e incendiaram o templo. Relatos históricos dizem que o ouro derreteu com as chamas e escorreu entre as pedras, levando os soldados romanos a desmontar cada parte do templo para recuperar o metal precioso. Quando tudo acabou, não restou nada, exceto ruínas. O que ficou foi um pedaço da estrutura, o muro ocidental, um dos últimos vestígios da grandiosidade do templo, que ainda hoje serve como um lembrete da grandeza e da tragédia que envolvem esse lugar sagrado. Mas a história do templo não termina aqui. O templo foi o local onde a presença de Deus habitava, onde os sacrifícios eram oferecidos e o povo buscava perdão e orientação. Mas algo mudou radicalmente.
Jesus trouxe uma mensagem revolucionária. Ele declarou: destruam este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. João 2,19. Ele não estava falando apenas sobre pedras e paredes, ele estava falando sobre si mesmo. O verdadeiro templo não seria mais um edifício. Deus habitaria nos corações das pessoas. Agora pense comigo, se Deus quer habitar em você, sua vida está preparada para recebê-lo? Deixe essa reflexão permanecer em seu coração. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve.